vou falar aqui para vocês um pouco sobre a questão de projetos elétricos prediais. Bom, então, para a gente começar, pensando um pouquinho, o que é um projeto? Se você pegar a origem da palavra, né, ela vem... ela vem dessa palavra aqui, projecto, e vem do verbo proicere, que é antes de uma ação. Então, isso nos faz lembrar o projeto como sendo algo de planejamento, né? O que eu vou fazer antes de executar uma determinada ação? Eu vou planejar ela toda para depois eu executar. Só que quando a gente traz isso para os dias atuais, a gente acaba abrangendo um pouco mais de requisitos para determinar realmente o que é um projeto. Então, eu coloquei uma definição aqui, que um projeto é um conjunto de ações planejadas que buscam possíveis soluções para determinado problema, a fim de otimizar recursos, mão de obra, materiais, tempo, custos financeiros, e que objetive sempre a solução ótima. Então, por exemplo, você vai ter uma situação A, você vai ter alguns problemas aqui, mas você quer resolvê-los para chegar nessa situação B. Então, nesse meio termo aqui, você pode inserir um projeto, e aí nesse projeto, você não vai mais contemplar somente o planejamento em si, mas toda a execução, desde planejar até executar a solução que você tinha proposto. E o que é um projeto elétrico predial, então? Se a gente for analisar a situação problema, qual que é? Bom, qual é a melhor maneira de se transportar a energia elétrica do ponto A, que é onde chega na sua casa, ao ponto B, que é onde você vai usar, no caso, a tomada, de forma a atender às suas necessidades e requisitos de segurança. Então, basicamente, o problema que a gente está lidando aqui é com a transmissão de energia dentro de casa. A gente quer pegar a energia do que está no ponto A, que a concessionária vai fornecer para a gente lá no relógio, e levar na nossa tomada para a gente usar. Então, está aqui, né, as situações. E aí, um projeto elétrico predial vai ser um conjunto de soluções que busca transportar energia do ponto A ao B em um imóvel da melhor maneira possível. Bom, então, quais são as etapas, né, que a gente tem em um projeto elétrico? A primeira etapa é a mais importante, uma das mais importantes, que é o planejamento. Então, nessa etapa, você vai, teoricamente, sentar com o cliente, entender as necessidades dele. Eu preciso de uma iluminação especial aqui, porque eu vou pôr a televisão aqui. Eu tenho uma máquina, tenho 2 máquinas de lavar roupa, eu tenho que alimentar elas. Eu tenho um forno, que aí, às vezes, vai consumir um pouco mais de potência. Eu quero tantos chuveiros aqui e tal. Então, é você entender essa situação, né, de como você vai transportar essa energia, mas atendendo às necessidades do cliente. E aí, aqui eu coloquei essa imagem aqui para a gente ter mais ou menos a noção. Aqui está o poste que tem na rua, né? Então sai um cabo do poste e vem para sua casa. Então, esse ponto aqui é o ponto em que o ponto B é o ponto que a concessionária vai entregar a energia. Então, a gente tem que pegar a energia daqui e levar para a nossa tomada, para as tomadas que estão dentro do imóvel. Só que para a gente fazer isso, a gente tem que considerar, às vezes, a melhor trajetória, algum obstáculo, viga que pode ter quando a gente for passar os cabos, e as necessidades particulares do cliente, né? Isso envolve também a análise da planta arquitetônica, como eu tinha dito, eu vou pôr uma televisão aqui, então eu preciso de uma iluminação especial. Eu tenho uma cozinha mais planejada, então a gente tem que, às vezes, levar isso em consideração. A próxima etapa é a etapa de dimensionamento. Então, nessa etapa, a gente vai fazer o levantamento e a previsão de cargas, né? Então, com as necessidades do cliente já traçadas, a gente consegue criar um perfil de carga ali daquele imóvel.
geralmente não destoa muito, mas, lógico, né, dependendo da necessidade do cliente, a gente pode modificar isso aqui. E aí aqui também a gente vai começar a dividir os circuitos, porque o que, que acontece? A energia vai chegar nesse cabo aqui. Então, desse cabo aqui, eu tenho que espalhar essa energia para minha casa inteira. Então, por exemplo, eu até coloquei um desenho aqui, a energia chega aqui, ela passa aqui nesse quadro, aqui é o quadro que a gente tem em casa, né, que tem os disjuntores e tal. E a partir desse quadro, a gente distribui para o restante da casa a energia que estava chegando em um único cabo, por exemplo. Então, isso que seria dividir os circuitos. E depois a gente passa para o dimensionamento dos componentes, que aí, de fato, eu preciso aqui de um disjuntor de tantos amperes. Então, eu já vou selecionar quais componentes eu vou usar. Eu preciso de um cabo que tem entre aspas, né, uma grossura X aqui. E aí, essa é a parte do dimensionamento. Depois que a gente fez o dimensionamento, a gente parte para a especificação. E aí entra também um critério do cliente, né? Porque aí vai vir os custos. Eu vou pegar um disjuntor do fabricante X ou do fabricante Y. Lógico, a gente pode expor para o cliente as opções e ele pode escolher uma dentre as que a gente colocou, né? Mas que atendam a etapa anterior de dimensionamento. Por exemplo, tem um disjuntor de 50 amperes do fabricante X, mas tem outro de 50 amperes do fabricante Y. Então, os dois atendem a necessidade, mas aí pode haver um critério de desempate que, por exemplo, seja o custo. Nessa parte também a gente começa a fazer a elaboração dos diagramas e esquemas, né? No caso, isso aqui é um diagrama. E aqui, como eu tinha dito, é a escolha dos fabricantes e materiais que serão utilizados. A próxima etapa é o orçamento e a documentação. Bom, então aqui a gente, com tudo traçado, né, a gente já fez o dimensionamento, já sabe qual disjuntor que a gente vai usar, quais cabos a gente vai utilizar, quais interruptores a gente vai utilizar, então a gente já tem o fabricante deles, então a gente já tem mais ou menos a noção de quanto vai ficar para o cliente em relação à questão de material que ele vai ter que pagar. Então é nessa parte que a gente consegue ter essa ideia. Então, lógico, né, se o cliente aprovar tudo certinho, a gente vai partir para o memorial descritivo, né, que é a parte de documentar todo o projeto. Aqui eu separei algumas ferramentas que nós utilizamos. O AutoCAD é mais para elaboração de diagramas, né, igual eu mostrei lá nos primeiros slides. O Revit, ele serve mais para a gente visualizar a instalação em 3D da casa. É um diferencial, né? Porque nem todos os projetistas contemplam essa ferramenta. E essa planilha aqui, a gente desenvolveu ela, mas como ela é voltada mais para questões de dimensionamento, mas como a gente está mexendo com o Revit também, que é essa ferramenta aqui, ele já faz essas questões da planilha. Então, a gente talvez vai dar uma aposentada nessa planilha aqui. Depois que a gente fez tudo isso, a gente vai partir para instalações dos equipamentos e dispositivos que a gente tinha selecionado. Então, a gente tem uma mão de obra terceirizada, e aí esse eletricista ele vai lá, vai olhar o nosso projeto, o nosso diagrama que a gente desenhou, fez tudo certinho, e aí vai instalar todos os equipamentos e dispositivos que a gente selecionou, cabos, disjuntores, interruptores, isso ocorre nessa parte aqui. E por fim a gente tem um comissionamento, né, que é a verificação do que foi feito, se realmente estava dentro do planejado, se está funcionando. Isso a gente vai checar também a qualidade e o acabamento para o cliente, né?
Mas, lógico, essa etapa aqui, vamos dizer assim, de supervisão, ela não se limita somente à etapa final do projeto. Às vezes pode ter algum acompanhamento a mais durante, por exemplo, a instalação. É muito comum quando você vai fazer um projeto elétrico, você tem que passar cabos pela casa e tal, e às vezes a casa não existe ainda, tá? Aí você está construindo a sua casa e aí você passa alguns cabos na laje, é muito comum os eletricistas acompanharem para ver se as mangueiras onde os cabos vão passar vão estar no lugar certo, se não vai cair cimento dentro das mangueiras para não entupir. Então, assim, essa parte de supervisão não se limita somente a essa etapa final, não. Então, dando uma resumida nisso, a gente vai ter primeira etapa, planejamento, depois o dimensionamento, a especificação dos componentes da instalação, o orçamento e a documentação, a instalação, né, dos dispositivos e do que a gente selecionou, e por fim o comissionamento. Então aqui eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que a gente fez. Isso aqui é o que acontece. No nosso processo de trainee, a gente desenvolveu esse tipo de serviço. Então, a gente fez um projeto hipotético. Tem uma residência, deram uma planta baixa para a gente, e aí pediram para a gente fazer o projeto elétrico dessa planta. Então, foram duas plantas, né? Essa aqui tem 2 andares e essa aqui um andar só. Então, essa aqui é mais ou menos a cara final, assim, do projeto, né? Dos diagramas. Aqui eu pus com mais detalhes, a gente consegue ver aqui que o quadro ele está aqui, o quadro está aqui, e aí dele a gente vai partir os cabos para a casa inteira, dividindo os circuitos. Então, cada bolinha dessa aqui é um ponto de iluminação no teto. Então, esse ponto ele está embutido no telhado, na laje da casa. E aí, você quer ver? Acho que mostrei tem outra foto aqui. Isso aqui não é uma obra nossa, não, tá? Isso aqui eu pus só como exemplo. Essas mangueiras aqui, ó, essas mangueiras amarelas, são essas azuis aqui, que a gente representou aqui. Deixa eu ver se dá para ver. Aqui não dá para. Ah, tá. Essas caixas aqui, ó, é onde tem os pontos de iluminação. Então, são esses círculos aqui. Então, aqui eu pus só para a gente ter uma noção mesmo de o que é cada coisa lá no diagrama. Isso aqui depois vai vir em concreto aqui por cima. Então, é o que eu tinha falado lá anteriormente. Às vezes você precisa ter um acompanhamento do eletricista nessa fase também, para não deixar nenhuma mangueira obstruída, porque na hora que você for passar, vai passar cabo aqui dentro dessa mangueira. Na hora que você for passar o cabo aqui dentro, às vezes ele encontra um obstáculo e não consegue passar, e aí você vai ter que... Você já colocou cimento em cima da mangueira, como é que você vai arrumar? Você vai ter que fazer uma outra alternativa ali. Então, vira uma dor de cabeça se obstruir uma mangueira dessa aqui. Esse aqui é a representação, né, de um quadro de distribuição. Essa representação é isso aqui. Então, cada chavezinha dessa aqui é um disjuntor, que a gente representa dessa maneira aqui. Então, aqui a gente tem os cabos, aqui estão, essa representação significa que a gente está saindo com um cabo, uma fase, um neutro e um terra. Geralmente a fase é o cabo preto, ou vermelho também, amarelo. O neutro é sempre o azul e o terra é sempre o verde. Então aqui a gente consegue ver. Ó, provavelmente a alimentação chega nesse cabo mais grosso aqui, ó, passa aqui, e aqui ela se distribui para os outros disjuntores. Seria mais ou menos o que está acontecendo. Não sei. São essas chavinhas aqui. Então, sai o cabo daqui, entra aqui por baixo, sai aqui e aqui vai os disjuntores. Isso aqui é o poste que
onde fica o medidor da CEMIG, né? Então tá aqui, geralmente a gente vê próximos da residência, quando a gente passa na calçada, no passeio, a gente vê esse tipo de dispositivo instalado lá. E aqui está a representação dele. Isso aqui é o famoso padrão de entrada. Isso aqui é um quadro de cargas, a gente faz isso aqui também para a gente dividir o circuito. Então aqui está resumido quantos circuitos eu vou ter na minha residência, a potência deles, qual o disjuntor que eu vou usar. São as informações básicas, a descrição, por exemplo, iluminação, tomadas de uso específico, e por aí vai. Então, afinal de contas, o que a gente vende? A gente vai vender um serviço, que é propor e executar soluções para os problemas relacionados à transmissão de energia no imóvel, né, que é do ponto A para o ponto B, que no caso é o próprio projeto elétrico predial.